Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto. É uma das formas de medir o quanto um país tem de riqueza. Na época do governo militar, seus governantes destacavam um grande PIB brasileiro, porém isso está longe de mostrar como é realmente a vida de um país. Por exemplo, o IDH é um índice bem mais próximo da realidade, contando com outros fatores além da riqueza. Outro índice extremamente importante para descobrir como é a vida no país é o da mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é medida pelo número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Por exemplo, a brasileira da década de 90 era de 49 mortes a cada 1.000 nascimentos. Já no ano de 2010, essa taxa tinha melhorado bastante para ficar em volta dos 15 mortes a cada 1.000 nascimentos. Essa taxa pode ter diminuído bastante, porém ainda é bem alta comparada a países desenvolvidos, como a dos Estados Unidos, Japão e os países europeus. Uma das formas que o governo brasileiro utilizou para melhorar esse índice foi fazendo campanhas de vacinação, campanhas de pré-natal e também diversas conscientizações com principais causas de morte até 1 ano de idade das crianças no Brasil e no mundo são a diarreia e a pneumonia. Outros fatores que também agravam a situação pelo mundo é a falta de saneamento básico, que afeta mais de 2 bilhões de pessoas por todo o mundo. Um dos países que mais tem dificuldade em melhorar a sua mortalidade infantil é a Somália. Na década de 90, ela contava com 108 mortes de crianças até 1 ano de idade. Já em 2010, essa taxa continuava a mesma, mostrando que o país não havia se desenvolvido nada em 20 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou repórter e hoje eu vim falar um pouco sobre mortalidade infantil, por que essa mortalidade infantil, né, mais especificamente, e como o Brasil defende as suas crianças. Bem, de acordo com o Unicef, em 2011, o Brasil ocupava a posição de 107 entre 195 países do mundo no ranking de taxa de mortalidade de menores de 5 anos. O país onde morrem mais crianças com até 5 anos é a Serra Leoa, no continente africano, com 185 mortes em 1.000. E o campeão, o país com menor taxa, 2 mortes em 1.000, é San Marino. É difícil acreditar que as maiores causas de mortalidade infantil sejam tão primitivas como a falta de assistência médica adequada e a própria diarreia. Se pensarmos sobre a causa, veremos que ambas são consequências de mazelas sociais, a falta de um sistema de saúde pública que verdadeiramente auxilia a população carente e a ausência de saneamento básico em muitas partes do país. Outra informação muito importante é que no pré-natal, doenças que podem causar a morte dos bebês, como sífilis, diabetes e HIV, são detectadas na mãe. Esse seria um momento exato, perfeito momento, assim, para você tomar as medidas para proteger a criança. A necessidade das gestantes fazerem o pré-natal e amamentarem seus filhos deve ser reforçada, já que essas medidas são de vital importância para a redução das taxas de mortalidade. Devem também estar entre as prioridades do governo qualificar equipes médicas e equipar hospitais de regiões carentes. É claro, dar o mínimo de condições de vida para a população, água encanada e esgoto tratado. Bem, e o Brasil, né? Como é que ele defende suas crianças? Então, o governo brasileiro vem pondo em prática alguns programas para diminuir a mortalidade infantil, que concedem uma quantia de dinheiro mensal para famílias com crianças menores de 6 anos ou mulheres grávidas que possuam baixa renda familiar. Em troca do benefício, a família se compromete, por exemplo, a realizar a agenda de compromisso de saúde, que consiste em realização do pré-natal, vacinação, acompanhamento do crescimento da criança por profissionais de saúde, atividades educativas de saúde e de nutrição. Um exemplo de educação de mortalidade infantil a ser produzido é dado pela cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo, que foi premiada por suas ações. Para combater a mortalidade infantil, é necessária uma grande força-tarefa do governo em várias frentes de programas de educação e saúde.